Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Sofrer e amar, dando sempre graças a Deus. Mortificação é qualquer penitência oferecida a Deus. Um jejum, deixar de beber algo, de comer alguma coisa. Jesus fez do sofrimento a matéria-prima da salvação da humanidade. E São Paulo disse que completo na minha carne o que falta para a paixão de Cristo no seu corpo, que é a Igreja. Colossenses 1:24. Assim, todo sofrimento é salvífico, desde que Cristo morreu na cruz. Como estamos unidos a Ele por nosso batismo, nosso sofrimento se une ao dele pela salvação do mundo. Daí o seu valor. Contemplando o sofrimento nos rostos, nas mãos, nos olhos, nas almas, surge-nos da evidente constatação da dor humana a pergunta de por que isso se deu e de onde isso veio. É então que nos parece, em toda a seriedade, a doutrina do pecado original e todas as suas consequências. Mas também é aí que passamos a entender um pouco da veracidade da encarnação, onde o Filho de Deus, esposando a nossa dor e tocando as nossas misérias, realizou uma como que transubstanciação do sofrimento, tornando aquilo que antes era mera punição, no meio de redenção, no instrumento de salvação do gênero humano. Contemplar essa dor e abraçá-la impede que a tenhamos como mera teoria imaginativa. Ela é o que há de mais real, mais cruamente real. E o amor divino, subjazendo a tudo isso, é violentamente real. O sofrimento tem um caráter transcendente. Ele nos força para fora de nós mesmos. É nesse empurrão ele nos mostra quem de fato nós somos, pois assumimos o nosso verdadeiro eu quando recordamos a nossa natureza suprassensível. É abandonando os nossos apegos que despertamos para a nossa natureza espiritual e para a nossa alta descendência e alto chamado. O sofrimento, portanto, força-nos ao desprendimento e, fazendo-o, ele contribui para que readquiramos a nossa dignidade. Distraindo-nos dos nossos caprichos, ele nos pressiona com ímpeto contra a realidade infinitamente mais densa do céu. A dor é um remédio para sonâmbulos. Se assim é, santificada seja a dor, bendita seja a dor, como dizia São José Maria Escrivá. E o mesmo santo nos advertia: não temos o direito de ter nada no coração, exceto o amor de Deus. Abandonemos, pois, tudo nele e, desapegados de nós mesmos, preparemo-nos para o grande salto, que será quando ele quiser. São Pio de Pietrelcina disse certa vez: papai, estou pronto. Tal deve ser a contínua disposição de um cristão. Santo Agostinho afirmou que, se Deus não soubesse tirar algo de bom do sofrimento, não permitiria jamais que esse nos atingisse. Há um mistério profundo no sofrimento, mistério de dor e angústia, que Jesus, pelo seu sofrimento, transformou em mistério de salvação. Muitos homens e mulheres mudaram de vida radicalmente por causa do sofrimento. Desde que Jesus escolheu o caminho da dor para nos salvar, o sofrimento passou a ser a matéria-prima da salvação. São Paulo falava de loucura da cruz para aqueles que se perdem, mas poder de Deus para aqueles que se salvam. Citação de 1 Coríntios 1,18. De fato, o poder invisível de Deus se manifesta no sofrimento. Cura a alma, salva o espírito, quebranta o orgulho, elimina a vaidade, abate a opulência, iguala os homens. E no sofrimento que os homens mais se sentem irmãos, irmãos do mesmo Pai.
se na hora amarga da dor que se valorizam a fraternidade e a solidariedade. E nessa hora sagrada que os corações se unem, as mãos se apertam e o filho lembra-se do pai. Não fora do sofrimento angustiante daquele filho pródigo do Evangelho, jamais ele teria abandonado a vida devassa e voltado para a casa do pai. Sim, o sofrimento é sagrado. É nele que encontramos a nós mesmos e encontramos os outros sem máscaras, sem enfeites e sem enganos. Ele não foi criado por Deus, mas Cristo lhe deu um enorme sentido. A dor e a morte são obras trágicas do homem, frutos do seu pecado, do desejo obstinado de querer construir a vida sem Deus. São Paulo não teve dúvida. O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23a. E reafirmou: o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Romanos 5, 12. Mas Cristo veio exatamente para destruir o pecado e a morte. Como reza a Igreja, com a sua morte destruiu a morte, e com sua ressurreição devolveu-nos a vida. Missa do Tempo Pascal. O Senhor bebeu o cálice da dor até a última gota, para que todo o sofrimento da terra fosse resgatado, transformado e divinizado. Qualquer que seja a dor, ela é parte da mesma dor do Senhor, pois ele a assumiu na sua santa paixão. E por isso que São Paulo afirma: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo. Colossenses 1, 24. Nosso sofrimento é o mesmo sofrimento de Cristo. Assumindo nossa natureza pela sua encarnação, ele assumiu também nosso sofrimento e fez dele instrumento da nossa salvação. Portanto, qualquer que seja a nossa dor, oferecida a Deus, unida à paixão de Cristo, ela é extremamente valiosa e salvífica. As nossas tribulações do momento são leves e nos preparam um peso de glória eterna. 2 Coríntios 4,17. Nos garante São Paulo. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja, afirmou que não existe coisa mais agradável a Deus do que sofrer com paciência e paz todas as cruzes por ele enviadas. E Santa Teresa d'Ávila disse: o mérito consiste em sofrer e amar. É o sofrimento que quebra em nós o ímpeto do pecado, destrói nossas más inclinações interiores e exteriores e nos preparam para o céu. Os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Romanos 8,18. São Francisco chegava ao extremo de dizer: o bem que espero é tão grande que todo sofrimento é prazer para mim. Jesus nos manda: tome cada dia sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23c. Se ele assim o diz, é porque isso é o melhor para nós. Não há que duvidarmos do Senhor. E é Ele quem sabe qual é a cruz que devemos carregar. Não é uma livre escolha nossa. Por isso precisamos tomá-la e carregá-la não à força e com repugnância e lamentação, mas com humildade, paciência e fé. Nesta vida não teremos verdadeira paz interior se não abraçarmos com amor os sofrimentos, oferecendo-os a Deus. Segundo Santo Afonso, essa é a condição a que estamos reduzidos em consequência da corrupção do pecado. O valor do sofrimento é tamanho que os santos consideravam como presentes as doenças e as dores que Deus lhes mandava. Como somos diferentes deles. São Vicente de Paulo, por exemplo, dizia: se conhecêssemos o precioso tesouro contido nas doenças,